Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Legislativa, você em conexão com o Parlamento Paulista e hoje vamos falar de um assunto aí de grande relevância nacional, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na Rede Alesp o advogado Luiz Augusto Durso, especialista em direito digital. Luiz, muito obrigado por aceitar o nosso convite, que a gente possa aí esclarecer a população durante esse programa. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Eu que agradeço, Guga. É sempre uma alegria estar em seu programa e atender o convite da TV e Rede Alesp, essa tão importante plataforma de divulgação de conteúdo. Então, muito obrigado, uma alegria estar aqui com todos vocês. Luiz, vamos começar, né, numa forma bem didática. A lei ela entrou agora no mês de setembro em vigor, mas vamos explicar para o nosso telespectador o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e o que isso afeta, né, as pessoas logo na ponta, no dia a dia, em relação ao uso dos dados. Guga, a Lei Geral de Proteção de Dados se trata de uma grande vitória para a nação brasileira. Porque quando a gente fala de dado pessoal, é desde o nome, RG, CPF que a pessoa concede ao realizar uma compra na farmácia, ao realizar uma compra virtual no e-commerce ou a fornecer outros tipos de dados. Então, dado de biometria, dados de imagem, aquela câmera de segurança que filma você, dados de voz, então que você fala perto do seu celular, perto da sua Smart TV, tudo isso é dado pessoal. E a coleta com relação a esses dados, então quando você praticava aí o seu dia a dia e suas atividades durante seu dia, de alguma forma existiu uma coleta muito grande. Então, desde o momento em que você acessa a internet, começa a navegar nas páginas e estas começam pelo algoritmo a monitorar o seu perfil e saber o que você faz, qual seria de fato os seus gostos, isso está coletando dados e isso tem algum tipo de invasão de privacidade. Porque quando você tem a sua fechadura da casa ou o seu aplicativo do celular de GPS, que sabe exatamente a hora que você saiu de um lugar e chegou no outro, o que você fala dentro da sua casa, a sua TV que mapeia quanto tempo você fica em cada canal, tudo isso é dado e tudo isso de alguma forma invade sua privacidade. A questão é que quando nós autorizamos essa coleta, então a gente aceita o termo de uso, esses termos de adesão, a gente autorizava a empresa a coletar. O problema é o para quê e o que estavam sendo feitos com esses dados. Então, esse dado estava sendo vazado, estava sendo enviado para as outras empresas, tudo isso era uma preocupação mundial, não só do Brasil. E a Lei Geral de Proteção de Dados vem para mudar esse cenário. Então, agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, nós podemos saber quais são os dados armazenados por cada empresa, solicitar remoção, acompanhar de fato por para onde e para que os nossos dados estão sendo colhidos. Até questões de multas e etc. que a gente vai falar, mas você percebe que é uma grande vitória, porque só empodera e protege o titular, todos nós, que temos dados e de alguma forma estamos concedendo no dia a dia. Agora, doutor, um assunto que me chamou a atenção, por que que as punições administrativas e tudo mais só serão válidas a partir do dia 1º de agosto de 2021? É interessante a gente explicar para o telespectador entender por que que tem que ter esse período desde que a lei aí já está em vigor. É uma boa pergunta, Guga, porque ficou uma grande confusão em época de pandemia. Esta lei, a LGPD, ela foi aprovada no Brasil em 2018. Ela foi sancionada pelo presidente Michel Temer à época e ela teve 2 anos de vacatio legis, que é um tempo em que o Poder Legislativo concede à população para se adaptar àquela nova regulamentação, àquela nova lei. Então, como é uma lei tão importante e que impacta no dia a dia das empresas, do poder público, que também será fiscalizado pela LGPD, né, tem que estar em conformidade com a lei, e do titular, do usuário, o Estado então previu 2 anos para a gente se adaptar. Então ficaria de 2018 até 2020, até agosto de 2020. Mas nós tivemos uma pandemia
em 2020, agora, esta pandemia que enfrentamos do coronavírus. E o Legislativo, então, começou a provocar, com um projeto de lei, um possível adiamento desta entrada em vigor. Por quê, Guga? Porque imagina-se que as empresas estavam preocupadas em sobreviver à pandemia, em continuar as suas atividades, fechando todo mês no vermelho, e a adequação, você estar em conformidade com a LGPD, gera custo, gera gasto, gera trabalho. Então, o Estado ali, né, os nossos representantes do Legislativo, entenderam que nós precisávamos prorrogar a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí nós tivemos várias iniciativas durante a pandemia. E uma delas prorrogou as punições, que deveriam começar a ser aplicadas, né, essas que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá aplicar, essas sanções, deveriam começar junto com a entrada em vigor da lei, em agosto de 2020. Mas um projeto de lei adiou as punições. E aí um outro cenário que permaneceu em debate é se nós iríamos conseguir adiar a entrada em vigor da LGPD. E a expectativa era de fato que isso iria acontecer para 31 de dezembro de 2020 ou para maio de 2021. Só que esses projetos não vingaram por determinadas formas ou por variadas formas. O último, inclusive, foi por uma questão de ordem. O Senado não pôde nem votar um artigo que adiaria para dezembro de 2020. Então, a LGPD teve a sua entrada em vigor imediata logo depois dessa votação, e o Bolsonaro, assim que sancionou um projeto de lei de conversão, a LGPD vigorou no Brasil, mas as punições já estavam e já tinham sido aprovadas o adiamento, então ficou para agosto de 2021. O que é bom, viu, Guga? Porque aí dá mais um prazo aí para as pessoas se adaptarem a essa lei sem punições severas, mas só para a gente encerrar essa resposta, não significa que o titular esteja desprotegido. O Ministério Público, inclusive, já, com poucos dias da lei vigorando, já autuou uma empresa, né? Ela intimou uma empresa a esclarecer sobre um vazamento, podendo até, de alguma forma, punir essas empresas. Então, o Ministério Público, o PROCON, continuam trabalhando até agosto de 2021. Olha, doutor, o senhor tocou num ponto, o senhor foi bem didático, explicou para o nosso telespectador, mas esse fato das sanções só entrarem no mês de agosto de 2021 em vigor, pode causar que as empresas demorem aí para se adequar? É meio aquela história, às vezes até do jeitinho brasileiro e tal. Você acha que isso pode complicar um pouco, doutor? Isso vai comprometer um pouco a velocidade de adequação, não tenho dúvida, Guga. Porque se pararmos para pensar, essa lei foi aprovada em 2018. Então as empresas tinham até agosto de 2020 para já ter feito esse trabalho. E justificaram que em razão da pandemia não conseguiram. Mas a pandemia começou em fevereiro, março de 2020. E 2018, finalzinho de 2018 e 2019 inteiro, as empresas algumas não agiram, não fizeram, não se preocuparam. Agora, com a LGPD em vigor, essas começarão, de fato, a se adequar, porque o PROCON, o Ministério Público, já estão agindo com base na LGPD, mesmo com a Autoridade Nacional podendo punir só no ano que vem. Então, vai complicar um pouco pelas punições terem sido prorrogadas, mas é mais uma oportunidade como chance final da gente, de fato, colocar todas as empresas do Brasil que tratam dados com caráter econômico, etc., que precisam estar em adequação e conformidade para funcionar de acordo com a LGPD. Nós temos algumas pesquisas, Google, que variam de 15% a 50% das empresas no Brasil em conformidade. Então, são bastante variáveis esses resultados. Se a gente pegar mais ou menos o resultado mediano aí de todas essas pesquisas, nós temos no Brasil 35% das empresas hoje em conformidade com a LGPD. Esperamos que esse número cresça muito agora com a LGPD em vigor, mas você tem toda a razão, vai comprometer com as punições só para o ano que vem a velocidade dessa adequação. Agora, doutor, importante também dentro disso, né? A gente ainda está no tema as empresas. Você acha que as empresas vão ter que desenvolver, pelo menos as grandes, talvez médias e até as pequenas, desenvolver setores específicos para cuidar que essa lei seja cumprida, de repente cargos específicos, vai gerar custo e demandas à empresa? Boa pergunta, Guga. Você está afiado em LGPD, fico feliz de estar aqui com você nesse programa. E a LGPD, ela criou um cargo.
ela criou o cargo de encarregado de proteção de dados. Esse cargo, na lei europeia, que acabou popularizando o nome do DPO, Data Protection Officer. E a gente sabe que traduzindo isso para o português significa o protetor dos dados, né, o diretor de proteção dos dados dentro da empresa. Ele seria como um funcionário que cuida dos dados. Então, a própria lei já instituiu essa figura desta nova atividade de um encarregado de proteção de dados dentro da empresa. Ele pode ser terceirizado, mas ele deve existir. Então, a empresa precisa de alguém para prestar esse serviço. E o que faz esse encarregado? O que você disse. Então, ele faz toda a análise interna da questão de coleta de dados, de tratamento, se eles estão com risco de sofrer uma invasão, de um vazamento, se estão anonimizando, se estão coletando o necessário para a atividade ou coletando muito mais do que precisam. Tudo isso o encarregado precisa fazer, ele vai criar relatórios e ele vai ser a interlocução entre empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós estamos falando, né, durante esse bate-papo sobre a ANPD e o telespectador pode estar sem entender o que seria essa autoridade. É um novo órgão que a própria LGPD criou para ser o fiscalizador. Porque a gente sabe que criar a lei por si só nem sempre tem efetividade, nem tem função social. Então, o Legislativo foi além e criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para fiscalizar, para punir, para acompanhar essa coleta, e nós acreditamos que será um órgão, e esperamos, né, que será um órgão dirigente para fazer cumprir a LGPD no Brasil. Agora, ainda dentro desse assunto, e a gente fazendo já um paralelo com o consumidor, com as pessoas, né, que estão no dia a dia e fornecem dados, às vezes, sem perceber, né? É um negócio que se tornou muito automático no nosso dia a dia. Se eu percebo que os meus dados foram vazados por algum motivo, qual a providência que eu devo tomar, doutor? É uma boa pergunta, porque olha que interessante, Guga, e olha mais um ponto tão importante da LGPD. Tem um ponto que seria os termos de uso. Então, a LGPD, hoje, ela obriga que o termo de uso seja mais claro com relação à coleta de dados, que a cláusula vem em destaque. Então, não pode ser mais aquela cláusula no finalzinho, pequenininha, que seria, muitas vezes, de algumas empresas de coleta de dados. Então, isso muda. E outra questão é, se houve um vazamento, a LGPD obriga que a lei hoje informe a todos. Isso não estava acontecendo na prática, viu, Guga? Então eu, você, o nosso telespectador pode ter tido um dado vazado aí durante a vida e a chance é muito grande, pasmem, e ninguém avisava, nenhuma empresa tinha esse compromisso e essa transparência de entrar em contato com o seu consumidor e falar, olha, sofremos um problema de vazamento e dentre os dados vazados o seu constava. E por que as empresas não faziam isso de maneira autônoma? Porque isso gera responsabilidade, isso pode gerar até processos. Então ficava esse limbo com relação ao que seria o certo. Claro que eticamente falando e moralmente falando, o certo é avisar. Mas às vezes não acontecia. E a LGPD então mudou, trouxe uma obrigatoriedade de que se houver vazamento, todos que tiveram o dado vazado no banco de dados daquela empresa precisam ser avisados. Ah, fui avisado pela empresa, o que fazer? Ou não fui, o que fazer? E soube que houve um vazamento. Tem algumas medidas que podem ser feitas. Denúncia, você pode realizar uma denúncia para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode denunciar ao PROCON, ao Ministério Público, pode postar isso em sites de reclamação, então colocar isso na internet, esclarecer que você teve seu dado vazado, levar isso a público, e você pode também processar a empresa. Se isso lhe causar algum prejuízo, esse dado, por exemplo, cair num fórum público e lá ter seu endereço, e aí você tem precauções e inseguranças com relação à sua segurança da sua residência, dos seus familiares, você poderia ingressar com uma ação de indenização para que essa empresa remunere os danos causados por esse vazamento. Então, dá para fazer alguma coisa e deve se fazer, porque é assim que a gente vai fazer a diferença no Brasil e mudar a questão de vazamento e coleta de dados. Sem dúvida. Aí um outro fator que é importante a gente deixar claro para o nosso telespectador. A partir de agora, quais os direitos a mais que eu tenho que eu não tinha até a entrada em vigor dessa lei?
São vários direitos que a lei traz de proteção. Então, eu já citei alguns. Você tem direito a saber se seu dado foi incluído num vazamento, né, se ele constava no vazamento. Você tem direito agora de solicitar a remoção a qualquer momento de seus dados. Então, a empresa, se ela não tiver alguma autorização em lei ali que seja prevista para que ela não apague esse dado, ela precisa obrigatoriamente apagar, se você solicitar. Você hoje, com essa interlocução, pode entrar em contato com a empresa e perguntar quais são os meus dados armazenados. Isso pode ser besteira, Guga, mas imagina que você navega numa rede social, então vou pegar um caso um pouco diferente, vamos esquecer do Facebook, do Instagram, vamos para um aplicativo de paquera, o Tinder, por exemplo. Muita gente usa esse Tinder, que é esse aplicativo de paquera. Esse aplicativo tem fama de coletar bastante dado, até o que você escreve e se comunica dentro do aplicativo. Hoje você vai simplesmente poder bater a porta dessa empresa virtualmente e exigir com que eles forneçam todo esse banco de dados. Então eles vão te mandar literalmente um calhamaço para você analisar e falar, poxa, tudo isso é colhido. Isso é transparência, isso é muito bom. Porque quando a gente leva para esse exemplo, percebe-se que a gente agora terá uma ideia do que, de fato, todas as empresas estão colhendo. Ah, mas ela deve fornecer tudo, ela pode esconder? Claro que não. E se ela fizer isso, mandar em parte, pode ser autuada pela autoridade nacional também. Então, você tem transparência, tem esse requerimento de exclusão, tem informação, tem vigilância e principalmente, o Google, tem finalidade e autorização. Então, quando você navegar num site, ou você chegar na padaria e o indivíduo pedir o CPF, você vai perguntar para quê, que é a finalidade. E ele vai falar, eu estou coletando para isso. Ok, eu concedo. Ele não vai poder usar para qualquer outra coisa senão aquela informada. Isso é bom. E você tem agora total poder. Você só concede o que quer. Então, eles precisam falar, nós iremos colher isso, isso e isso. E você aceita ou não, autoriza ou não. Tudo isso é vitória. Então, esses direitos são os novos direitos, além da questão social, porque isso gera uma grande pressão com relação às plataformas para pararem de coletar tudo que desejam, da forma que desejam e usar isso como quiserem. Então, é um novo momento da tecnologia, da sociedade, do mundo, porque a própria lei europeia, a General Data Protection Regulation, a GDPR, também foi um avanço por lá, e a LGPD é uma lei baseada nesta lei europeia, então é um grande avanço, uma grande vitória. Agora, doutor, é uma dúvida que eu tenho e pode ser de muitos telespectadores também. Existe diferença entre a empresa coletar seus dados, ela faz através do seu sistema, ela coleta seus dados. Se ela não faz uso, existe uma diferença de quem faz uso desses dados e quem só coleta? Existe essa diferença na lei, não? A grande diferença, Guga, vai ser na informação com o titular. Então, se ela só coleta, ela precisa informar ao titular que ela vai coletar e só irá armazenar. Não vai usar para nada e não vai vender para ninguém. Então, isso tem que ter transparência. Tudo bem, tem um tipo de tratamento, ela precisa armazenar com segurança, isso não pode vazar. Agora, se houver a coleta para alguma finalidade, para algum uso, aí que a lei se amplia, trazendo uma vigilância expressa de que, a partir do momento em que a empresa informou e deve fazer o titular para que vai ser utilizado esse dado, ela não pode deturpar essa finalidade. Ela precisa seguir à risca aquilo que foi acordado entre empresa e titular. Então, se a empresa vira e fala, Guga, grava um áudio para mim que eu vou usar na nossa homepage que vai executar toda vez que alguém der play. Você fala, ok, e grava um áudio para esta empresa. Eles não poderiam colocar em nenhum outro local, usar nas redes sociais, nada sem sua autorização. E assim será com o consumidor, com o funcionário. Muita gente não lembra que a LGPD vai ser aplicada também com proteção aos funcionários, porque você é empregado, e aí o seu empregador tem muitos dados, você preenche toda uma ficha, dá dados para o seu empregador, isso também será fiscalizado pela LGPD e deverá ser protegido. Então, seu empregador, o e-commerce que você compra, aquele prédio que você fornece seu dado ao subir, né, na residência,
as câmeras de vigilância, reconhecimento facial, tudo isso vai mudar com a LGPD. Mas, doutor, interessante isso e eu acho importante, né, a gente falar um pouco do lado jurídico, porque qualquer software, qualquer app que a gente baixa hoje em dia, vem aquele contrato que você coloca discordo ou concordo. Se você discordar, você não vai usar o app, obviamente. E por outro lado, não são todos, praticamente boa é uma camada pequena da população entende, né, os direitos jurídicos e você bota na maioria das vezes concordo. Pode ter uma pegadinha em relação à lei de dados nesse concordo e discordo, doutor? Bom, pode existir porque mesmo que venha uma cláusula em destaque, se o indivíduo ali que ler não conseguir interpretar qual seria a amplitude dessa cláusula, ele poderia estar caindo nesta pegadinha para usar esse seu termo. Mas com essa transparência e com essa vigilância, nós esperamos que os termos de uso se tornem cada vez mais claros, cada vez mais didáticos, menos complexos. Eu sou advogado e tento usar a língua portuguesa da maneira mais clara e didática possível. E assim deve ser o termo de uso, para não servir como artifício a enganar o usuário. E você bem lembrou, os termos e os contratos de adesão são esses que são impostos. Então, ou você aceita ou não usa, não dá para discutir cláusula. Mas agora, com a autoridade nacional, quem sabe esse órgão não possa também ser uma voz ou um porta-voz desses usuários que, quando se depararem com um termo estranho ou abusivo, possam, de alguma forma, fazer com que a autoridade nacional pressione essas plataformas a diminuir a coleta. Isso poderá ser um cenário bastante plausível e possível no Brasil. Mas, claro, você tem toda a razão, a gente ainda depende da boa fé das empresas em trazerem termos de uso claros, objetivos e transparentes, o que estaria de acordo com a LGPD. Agora, doutor, outro fator que me chamou a atenção, vendo até um post do senhor nas redes sociais. As operadoras de celular, ou na verdade o iOS, né, que é o sistema da Apple, agora ele bota um aviso se o seu microfone está sendo usado. Isso, na verdade, é um avanço. Eu sei que a Apple, lógico, não está no Brasil, ela segue padrões internacionais, mas isso é um avanço, doutor? Isso é um avanço maravilhoso, inclusive essa foto teve mais de 2.000 compartilhamentos para mostrar, Guga, como as pessoas estão preocupadas com o próprio dado e como as pessoas estão exercendo o seu direito. O Brasil tem evoluído na questão de educação. E um povo que tem educação, que tem acesso à escola, que tem acesso à faculdade, é um povo que briga pelos seus direitos. E quando a gente briga e exige o nosso direito, a gente de fato exerce a cidadania e atua, né, com o nosso papel dentro de uma democracia. Esse post, quando viraliza, que eu posto no meu Instagram e vejo que isso teve 2.500 likes, 2.000 compartilhamentos, eu fico muito feliz. E não pela quantidade de likes, mas porque demonstra como a população está preocupada com os próprios dados. E o que diz esse post? Esse post é uma informação de que quando você atualizou o seu celular da Apple para o último sistema operacional, a última versão, esta criou uma nova opção que ela vai ativar uma luzinha na tela toda vez que o microfone ou a câmera estiver sendo usada por qualquer aplicativo ou qualquer momento. Seu celular pode estar bloqueado. Alguém usou seu microfone lá, ele vai ativar. E o que isso traz de benefício? Por que isso é bom? Por que a gente vê isso como um avanço? Porque os Estados Unidos também está nessa tendência de coleta e proteção de dados. O próprio Facebook foi multado em bilhões. Teve uma multa ano passado de 5 bilhões de dólares por questão de privacidade. Então, a Europa com a GDPR, os Estados Unidos com alguma legislação de proteção de dados, o Brasil com a LGPD, o que inclusive, Google, eu já falo do post, abre portas para a negociação internacional. Tem muitos países que só estão fazendo acordo e negócio desde que esse outro país tenha a lei de proteção de dados, porque é quase como um compliance, proteção e transparência. Então, a gente está agora de acordo com esse cenário mundial. E voltando ao post, o que é tão bom dessa luzinha? Quais são os benefícios? Significa que a plataforma, nosso celular, o nosso computador, estarão avisando toda vez que alguém
ou alguma empresa ou algum aplicativo estiver ativando o microfone e a câmera. Isso significa que tem transparência, você vai saber e você vai saber qual é o aplicativo naquele momento. E agora, então, é muito diferente de eu pegar meu celular, estou falando com você e pode ter alguém ouvindo, pode ter alguém coletando essa informação para usar contra mim, para mandar publicidade, para mandar fake news ou para me aplicar um golpe. Agora, com essa luzinha, que pode parecer uma coisinha simples, mas é um grande avanço, uma grande vitória, é a transparência do nosso celular falando: você, que é o dono do celular, vai saber toda vez que o microfone for ativado. E por isso que esse post teve essa repercussão, porque como uma informação a todos falando: exerça o seu direito de proteção de dados e fique cada vez mais vigilante, cobrando das empresas esse tipo de atitude. Isso tem que ser reflexo em todas as outras empresas produtoras de smartphone e esperamos que seja uma tendência natural dos próximos tempos. Doutor Luiz Augusto, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. O assunto é muito amplo, poderíamos, se tivesse mais tempo, avançar mais, mas teremos outras oportunidades para isso. Mas eu quero que o senhor, na verdade, deixe uma mensagem aí, falando um pouco da evolução que nós tivemos com essa lei aqui no Brasil. Guga, eu agradeço o convite, deixo o meu grande abraço, saúde a todos que nos acompanham e a você e sua família também. Mas a palavra final é um momento especial, é um momento de empoderamento. E eu gosto desse termo porque ele é usado para quando pequenas classes segregadas de forma de união e de afastando a repressão se rebelam e de fato têm o seu lugar de fala respeitado. E agora o titular, que é o senhor, é a senhora, sou eu, é o Guga, é a própria TV Alesp, que tem seus dados coletados por todas essas empresas, teremos um momento de empoderamento. O dado é nosso, quando o serviço é gratuito, o produto é você. Então, quando você baixa um aplicativo e não paga por ele, você está pagando com seus dados. Isso não está certo. Isso tem que ser transparente. O novo petróleo do tempo moderno são os dados, vale mais que petróleo. Então, é um momento de empoderamento para sabermos o que está sendo coletado, para quê, e que se respeite essa transparência e esse compromisso com todos nós de usar os nossos dados de maneira saudável e não contra nós. Então, eu agradeço o espaço e o convite para falar, né, esclarecer para a população que é um momento de empoderamento. Agradecendo mais uma vez a você, Guga, que eu admiro muito o seu trabalho. Então, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, doutor. Foi muito bom a gente poder esclarecer os nossos telespectadores sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Este foi mais um Conexão Legislativa. Eu conversei com o doutor Luiz Augusto Durso, especialista em Direito Digital. E como eu falei, o tema foi Lei Geral de Proteção de Dados. Você pode acompanhar este programa e todo o conteúdo da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só entrar lá, pesquisar Rede Alesp, toda a nossa programação está lá. E você segue e recebe as notificações. Até um próximo encontro. Tchau!